Sabe? Como é que o nosso cérebro consegue ser o próprio CEO dele mesmo? Pois é, hoje, aqui no Psicologia em Pauta, a gente vai mergulhar fundo nessas habilidades mentais superpoderosas que, basicamente, nos mantêm no comando das nossas vidas. Para começar, uma pergunta que vale a pena pensar um pouco. O que será que impede a gente de agir por puro impulso? Ou o que nos ajuda a manter o foco numa tarefa, mesmo quando tudo em volta distrai? Então, a resposta para isso tem nome, são as funções executivas. Para ficar mais fácil de entender, é como se fosse o sistema de controle de tráfego aéreo do nosso cérebro, sabe? Ele fica lá gerenciando tudo para garantir que os pousos e decolagens dos nossos pensamentos e ações aconteçam sem problemas. Ok, falando de um jeito um pouquinho mais técnico, as funções executivas são um conjunto de processos de controle. A gente aciona esses processos quando o nosso piloto automático não dá conta do recado. Sabe, quando só seguir o instinto ou um velho hábito não vai resolver a situação. Beleza, então vamos entender isso melhor. Basicamente, os especialistas concordam que existem três funções executivas que são o núcleo de tudo. São elas: o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, uma por uma. Começando pelo primeiro, o controle inibitório. A melhor analogia para ele é como se fosse o sistema de freios superpotente do nosso cérebro. Isso nada mais é do que a nossa capacidade de controlar a atenção, o comportamento, os pensamentos, para conseguir ignorar um impulso muito forte que vem de dentro ou uma distração que vem de fora. No fundo, é o que dá pra gente o poder de escolher como reagir, em vez de simplesmente sair fazendo as coisas sem pensar, só no hábito. E esse controle inibitório tem dois componentes-chave, tá? O primeiro é o autocontrole, sabe? Aquela força para resistir a uma tentação e não sair agindo por impulso. O segundo é o controle de interferência, que é a habilidade de focar em uma coisa só e simplesmente ignorar as distrações que estão acontecendo em volta. No nosso dia a dia, isso é super prático. É o que impede a gente de ficar pegando o celular toda vez que apita uma notificação, principalmente quando a gente está tentando se concentrar no trabalho. Ou algo talvez até mais importante, é o que nos segura para não falar a primeira coisa que vem na cabeça, que às vezes, bom, poderia criar uma situação bem embaraçosa, né? Muito bem, agora vamos para a segunda função e vamos ver como ela se encaixa com a primeira. É a memória de trabalho. Gosto de pensar nela como a nossa bancada mental. A memória de trabalho, ou MT, para encurtar, é a habilidade de não só segurar uma informação na cabeça, mas de trabalhar com ela. É poder manipular esses dados mentalmente, sabe? Para resolver um problema ou para decidir o que fazer em seguida. E aqui tem um ponto que é super importante não confundir, tá? Memória de trabalho não é a mesma coisa que memória de curto prazo. Pensa assim, a memória de curto prazo só segura a informação. É como um post-it. Já a memória de trabalho é a pessoa que pega esse post-it, lê, vira, faz uma anotação nova e ainda por cima relaciona aquilo com outras informações. A diferença é enorme. E a importância disso na prática, nossa, é gigantesca. Sem a memória de trabalho, seria impossível, por exemplo, entender um texto um pouco mais complexo ou até mesmo seguir o fio de uma conversa. É ela que permite a gente fazer um cálculo de cabeça, reorganizar a lista de tarefas do dia mentalmente e, o que é fundamental, raciocinar e criar conexões entre ideias diferentes. E para fechar o nosso trio, chegamos na terceira função essencial, a flexibilidade cognitiva. Uma boa forma de pensar nela é como a habilidade que o nosso cérebro tem de trocar de marcha no meio de um pensamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a capacidade de mudar de perspectiva, de abordagem para resolver um problema. É conseguir se ajustar quando as regras do jogo mudam, quando surgem novas prioridades. É ser flexível mesmo. E o ponto central aqui é que essa habilidade, a flexibilidade, é a base para muita coisa que a gente valoriza na vida. É ela que nos permite, por exemplo, enxergar as coisas pelo ponto de vista de outra pessoa. É o que nos ajuda a ter soluções criativas, a pensar fora da caixa. E olha que importante, é o que nos dá a humildade de admitir que a gente estava errado e a agilidade para aproveitar uma oportunidade que aparece do nada. E é aqui que a mágica acontece, onde tudo se conecta. A flexibilidade cognitiva não funciona no vácuo, sozinha. Ela depende, e muito, das outras duas funções que a gente já conversou. Pensa comigo, para mudar de perspectiva, o que é preciso fazer primeiro? Inibir a perspectiva antiga, certo? Isso é o controle inibitório em ação. E depois, é preciso carregar a nova perspectiva na nossa bancada mental para trabalhar com ela. E isso é a memória de trabalho.
Viu como uma coisa depende da outra? Ok, a gente já entendeu o que são as funções executivas, né? O freio, a bancada mental, a troca de marcha. Mas a grande questão é: e daí? Por que isso importa de verdade? Qual é o impacto real de tudo isso no nosso dia a dia? Bom, as pesquisas científicas são muito claras sobre isso. E os dados são impressionantes, de verdade. A força das nossas funções executivas está diretamente ligada a resultados super importantes na vida. Elas são um bom indicador de sucesso na escola, são essenciais para a produtividade e para o sucesso profissional. A saúde mental também está muito ligada a elas. E, no fim das contas, quem tem funções executivas mais fortes tende a ter uma qualidade de vida melhor. E tem um estudo de longo prazo que é simplesmente espantoso. Ele acompanhou cerca de 1.000 crianças por mais de 30 anos. E o resultado? As crianças que, lá atrás, tinham um controle inibitório melhor, cresceram e se tornaram adultos com mais saúde, tanto física quanto mental, com uma renda maior e que, de modo geral, eram mais cumpridores da lei. Pensa no impacto disso a longo prazo. Mas agora vem a melhor parte de todas. A grande notícia. O ponto alto. A conclusão mais poderosa que a gente pode tirar de toda essa pesquisa é que essas habilidades, que são cruciais para a vida, elas não são fixas. Não é algo que ou se tem ou não se tem. A ciência mostra, sem sombra de dúvida, que elas podem ser treinadas, podem ser aprimoradas com prática. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma ideia que é muito, muito poderosa. E se fosse possível, então fortalecer ativamente essas habilidades? Em nós mesmos, nas nossas crianças, na nossa sociedade? Bom, espero que essa nossa conversa sobre as funções executivas tenha sido interessante e útil. Se foi o caso, considere deixar uma curtida no vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal Psicologia em Pauta, para a gente continuar explorando mais temas como este. A participação de todo mundo é o que faz o canal crescer.